Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo informações para vocês com TV Injustiça, deixando todos os créditos para ela na plataforma do YouTube. Pessoal, Ludmila Grillo está liberando informações bombásticas sobre o caso Master e também sobre Toffoli e Alexandre de Moraes. E STF inteiro pode estar comprometido. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, peço que vocês se inscrevam no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Comente nesse vídeo também. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações e compartilhar esse conteúdo. Assista esse vídeo até o final, que essa notícia é bombástica. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E a pergunta que ficou no ar, né, ao final de 7 dias, é quando o Vorcaro resolver abrir o jogo de verdade, quando o passarinho resolver cantar, quem é que vai cair junto? Bom, vamos conversar aqui. Vou começar pela história que mais me impressionou na semana e que eu acho que não recebeu a atenção que merecia. A colunista Andresa Matais, do jornal Metrópolis, cruzou bases de dados de rastreamento aéreo com documentos oficiais. E o que a Andresa encontrou coloca o ministro Toffoli em uma situação muito ruim. Vamos ver aqui? Ó, jato de Vorcaro voou à cidade de Toffoli ao mesmo tempo que escolta do STF. Isso aí saiu lá no Metrópolis. Bom, no dia 21 de março de 2025, um jato executivo da Embraer, associado ao Vorcaro, viajou de Brasília para Marília. E Marília, como vocês devem saber, é a cidade natal do Toffoli, né? Onde os familiares dele moram, onde está registrada a empresa Maridit, enfim, empresa que é dele e dos irmãos. Do que eu lembrar. Então, assim, os irmãos, vocês lembram, né? O irmão, um que é padre e outro que é pobre. Enfim, só essa informação aqui já seria relevante. Mas tem mais. Naquele mesmo fim de semana, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deslocou 3 agentes de segurança para Marília, para, assim, citando o documento oficial, para prestar apoio em segurança e transporte para a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, daí eu acho que já é meio óbvio, né, qual era o nome dessa autoridade. Bom, o documento não menciona o nome do Toffoli, mas o Lauro Jardim do Globo, ele foi além. Documentos adicionais indicam que o Toffoli esteve em Marília naquele mesmo fim de semana. Aqui. Toffoli esteve na sua terra natal no mesmo fim de semana que jato de Vorcaro, indicam documentos. Que coincidência, né? Poxa, no mesmo fim de semana que o jatinho do Vorcaro resolveu parar lá em Marília, não sei por quê, o Toffoli foi para casa dele, Marília, na terra natal dele. Coincidência, né? Bom, o Toffoli foi consultado e, né, fingiu que não era com ele, não respondeu, né? Deu migué. Mas agora a gente vai pensar no contexto, tá? Vamos parar para pensar no contexto. Março de 2025. O Vorcaro, ele ainda não tinha sido preso, correto? O Master ainda estava de pé. Só que as investigações elas já corriam em sigilo. E um avião da empresa do Daniel Vorcaro aparece lá na cidade natal do ministro que, 8 meses depois, seria sorteado relator exatamente do caso do Vorcaro no STF. E não é a primeira vez. A Folha de São Paulo já tinha revelado que o Toffoli usou esse mesmo jato, né, o mesmo jato PR-SAD, no dia 4 de julho de 2025, partindo de Brasília para Marília. E naquele dia, seguranças do TRT foram deslocados para o resort Taiaiá, que fica pertinho, fica ali a 150 quilômetros só de Marília. Né? O mesmo resort do qual a empresa do Toffoli e os seus irmãos havia sido sócia. 2 ocasiões. O mesmo avião, o mesmo destino, o mesmo ministro. Zero explicação até agora.
Mas vamos ver essa matéria aqui do Metrópolis. Jatinhos da empresa do Vorcaro fizeram 161 voos saindo de Brasília desde 2023. Então, essa matéria aqui, ela revela que aeronaves da Prime U, que é a empresa de aviação de luxo do Vorcaro, ou como eu prefiro chamar, a Master Airlines, essas aeronaves fizeram 161 voos saindo de Brasília ao longo de 2 anos e meio. Em 2024, elas pousavam lá em Brasília, na capital, a cada 12 dias. E o Alexandre de Moraes e a sua mulher, Dona Vivi, voaram nessas aeronaves ao menos 8 vezes a partir de Brasília. O gabinete do Moraes diz que é mentira, que não é nada disso, que o ministro jamais andou de avião do Vorcaro, mas assim, a gente sabe que o Moraes está aqui jogando com uma tecnicalidade, né? Ele está jogando ali. Fala, o ministro jamais viajou no avião do Vorcaro. Qual que é a malandragem aqui? De fato, os aviões não estavam no nome do Vorcaro, mas de uma empresa do Vorcaro. Então, olha só como eles tentam bancar o malandro, né? Não era avião do Vorcaro, tá, era da empresa. Tá? Não era no CPF do Vorcaro, era no CNPJ. Então, eles usam de uma tecnicalidade para enganar você. Então, de fato, o avião, claro, era do Vorcaro. Tá? Se é da empresa do Vorcaro, né, para cima de Moá, era do Vorcaro. Né? Talvez por isso é que o escritório da família do Moraes tenha preferido admitir os voos. Né? Vocês lembram que a dona Vivi acabou admitindo. Né, com complemento de quê? Eles botaram um complemento. Realmente, nós voamos sim. Mas aí o que eles falaram? Mas o valor correspondente a esses voos foi pago mediante compensação com honorários a receber. Então, eles estavam dizendo que eles pagaram, digamos assim, pelos voos, compensando com dinheiros que eles tinham que receber. Né? Honorários, nós sabemos com todas as aspas possíveis. Né? Bom, mas a Master Airlines teve um novo passageiro do Supremo que foi revelado essa semana. Vocês adivinham quem é? Qual o novo passageiro da Master Airlines? Uma grande confusão. Como se diz em alemão, eine große Confusion. Gilmar Mendes pegou carona, o beicinho maroto do Cerrado, pegou carona em avião de empresa de Daniel Vorcaro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, pegou carona na Prime Aviation, a Master Airlines, empresa da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. O voo foi oferecido ao magistrado pelo maior acionista da MBRF, Marcos Molina. A empresa é dona de marcas como Sadia e Perdigão. Esse cara só anda com gente da alta, né? O jatinho levou o Gilmar de Diamantino, no Mato Grosso, sua cidade natal. Todo mundo, né, gosta de final de semana, dar uma passadinha na cidade natal, né? Dar um passeizinho, ver os parentes. Então levou de Diamantino para Brasília no dia 1º de janeiro de 2025. Ele tinha ido ao município para a posse do seu irmão Chico Mendes como prefeito. As informações foram reveladas pelo jornal Estado de São Paulo e confirmadas pela Folha. Então é isso aí, o beicinho maroto justificou isso aí como sendo uma carona. Peguei uma carona. Quem nunca, né? Quem nunca pegou uma caroninha num jatinho? Quem nunca? Escreva aí no chat, né, se você já pegou uma carona de jatinho. Quem nunca? Né? Bom, o Gilmar negou ao Estadão ter conhecimento sobre a relação da aeronave com a companhia do Vorcaro. Ele afirmou ter aceitado uma caroninha oferecida por esse empresário aí, Marcos Molina, que é presidente do Conselho de Administração da MBRF, que é um grupo que resultou da fusão entre dois dos maiores frigoríficos do país, a BRF e a Mafrig. Mas, enfim, agora vamos voltar lá à besta fera. Vamos voltar ao Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui. Pagamentos declarados pelo Master a escritórios de Mulher de Moraes somaram
80 milhões em 2 anos. Ó, outro lado, Barça de Moraes diz que informações estão incorretas e foram vazadas ilicitamente. Ministro não comentou. Dados da Receita indicam 11 pagamentos de 3,6 milhões ao longo de 2024, além de outros 40,1 milhões em 2025. Bom, a Folha de São Paulo, então, revelou que documentos da Receita foram enviados à CPI do crime organizado e esses documentos confirmam o Banco Master teria pago 80,2 milhões de reais ao escritório Barça de Moraes, o escritório da esposa do Alexandre, né, ao longo de 2024 e 2025, metade em cada ano. O contrato já era conhecido desde dezembro. A Malu Gaspar, do Globo, havia revelado que o valor global era de 129 milhões de reais em 3 anos, como vocês sabem, né? 3,6 milhões por mês. O escritório dizia que prestava consultoria jurídica ampla, né? 15 advogados, 94 reuniões, 3 escritórios coordenados, e até agora a gente não viu. Eles apresentaram lá um manualzinho de compliance feito, sei lá, no Canva, e disseram que aquilo ali foi o trabalho que justificou 129 milhões, né? Bom, não para cima de Moá. Mas vamos continuar aqui. Agora, os dados da Receita, eles confirmam 80 milhões efetivamente pagos em 22 meses. Bom, a liquidação do Master, claro, foi um golpe para essa banca de advocacia tão próspera que é a banca da família do Moraes, né? Então, foi um baque essa quebra do Master, né? Eles deixaram de receber quase 60 milhões de reais quando o banco foi liquidado. Então, foi péssimo para eles essa liquidação do Master. Se a liquidação não tivesse ocorrido, a família do Moraes ainda estaria recebendo seus honorários até hoje. Sim, aqueles milhõezinhos todo mês. Até hoje eles estariam recebendo. Só que, poxa, que pena, quebrou. Enfim. O escritório da dona Vivi contestou isso aí, chamou esses dados de dados incorretos, ela disse que os dados foram vazados ilicitamente. Já o Moraes não se manifestou. Mas o que ele fez no meio disso tudo? Ele ia ficar parado ali? Não, ele é artilheiro. Ele tinha que fazer alguma coisa e ele fez. E o que ele fez? Ele liberou para julgamento, no plenário do STF, uma ação do PT de 2021. Ó, 2021, estava lá parada, dormindo em berço esplêndido, uma ação do PT, a DPF 919, que era uma ação que pedia o quê? Pedia limites ao Instituto da Delação Premiada. Essa ação ela estava completamente parada há quase um ano, sem movimentação. Bom, coincidência ou não, ela voltou à pauta exatamente quando o Vorcaro estava em negociações avançadas para fazer a delação dele. E delação essa, claro, que poderia atingir o próprio Alexandre de Moraes. Esse tema sobre essa ressurreição dessa ação vai ser objeto da nossa próxima pauta. Mas o que importa registrar agora é o efeito imediato disso. A defesa do Vorcaro entrou em pânico, porque agora eles estão vendo que se o Alexandre de Moraes conseguir tocar isso para frente, ele pode perder a delação, né? Se isso passar antes da delação ser feita, né, ele pode acabar perdendo a delação dele. E ele, claro, ele quer voltar para as festas dele, né? Ele quer voltar para, né, a vida dele, né? Bacana, mansões, festas, loiras, enfim, ele quer voltar para essa vida. Então ele está correndo. A defesa dele entrou em pânico e eles montaram, esses advogados, uma força-tarefa mesmo para entregar a proposta de delação antes de qualquer julgamento dessa ação aí. Então agora está todo mundo correndo. É o Alexandre de Moraes que quer correr com essa ação para se beneficiar, para blindá-lo, e o Vorcaro que quer correr com a delação para delatar antes do Moraes e o STF julgar essa ação aí. Tá todo mundo, tá cada um, como diria na gíria, né, que eu escutava lá na vara criminal, tá cada um fazendo seu corre, tá cada um correndo do seu lado. Agora vamos ver. A parte que deixou o Brasil
É isso aí, pessoal. Essa era a notícia que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de comentar e compartilhar esse conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.